Pronto, estamos no ar, pessoal. Ótimo. Então, a ideia aqui eu vou mostrar um pouco da instalação, a primeira instalação que a gente fez no NIP do Geniot, né, monitorando alguns pontos na sala de reunião. E a ideia é a gente ter um pouco o contexto dos sensores e de como essa informação está disponível no banco de dados para que as equipes que vão trabalhar aí com a análise, com essa informação, tenham o acesso a ela e já entendam em que formato ela está, tá bom? Bom, eu vou compartilhar aqui, então, minha tela. Vou abrir a apresentação aqui. Bom, Brits, eu vou de trás para frente aqui, tá? Tá, Depois tranquilo. você Tá. complementa, né? Bom, então, para a gente ter ideia do que... Vocês estão enxergando a tela cheia? Sim, tá aparecendo. Perfeito. Bom, então, na sala de reunião do NIP, a primeira instalação que a gente fez, essa plaquinha aqui em cima, eu colei no teto para ficar a maneira mais discreta possível ali na sala, né? Então, a placa eletrônica está aqui no teto. Esse cabo saindo para a esquerda na foto aqui é um cabo de alimentação de uma fonte, então a gente liga ele na tomada. E aqui a gente tem dois sensores. Esse mais embaixo é um sensor psicrométrico aqui, então ele está medindo temperatura do ar, umidade relativa, e aí calculando, né, ele já traz calculado ponto de orvalho e déficit de pressão de vapor, caso seja necessário, tá? E esse outro sensor pretinho aqui, ele está medindo só a temperatura do ar. Perfeito? Se a gente voltar alguns slides anteriores aqui, a gente fez um planejamento, né, de colocar vários sensores. Brito, eu não tinha visto essa foto aqui. De colocar vários sensores, né, e a gente implementou 7 e 10 aqui por enquanto. Então, a gente tem ainda que colocar os sensores no ar-condicionado, os sensores de parede, né, para medir aí e comparar com o calculado da transmissão térmica, né, e os dados de ambiência externa. A gente vai colocar a radiação solar ou a luminosidade aqui nesse ponto, numa grade próxima ali do NIP, né? E esses sensores aqui externos. Então, nesse protótipo inicial, a gente está com esses dois sensores, tá? Bom, como que eles são enviados, essas informações? A gente está coletando de tempos em tempos, né? Ali no NIP, eu instalei de 5 em 5 minutos, tá? Até para a gente ter um pouquinho mais de dados, né, Brito? Só você tinha pedido aí de 10 em 10 ou 15 em 15, né? Uhum. E então a gente tem essa coleta de dados que no final, eu vou primeiro para o dado final e aí depois a gente vê como que esse dado está chegando ponta a ponta, tá? Eu vou abrir o Excel aqui. Vocês estão enxergando o Excel ou o PowerPoint? Excel. O Excel. Ah, perfeito. Então, para ter ideia, aqui eu já extraí, já fiz uma consulta, direto uma consulta SQL, que já trouxe essa planilha em arquivo CSV. E ele vem muito simples da maneira que está aqui, tá? A gente tem o timestamp em data e hora, tá? Então, ele tem aqui a data, a hora e aqui o fuso, tá? Então, aqui a gente está mandando esse valor sem fuso, tá? Então, aí a gente só tem que pensar aí que essa data a gente tem que subtrair 3, né? Para acertar o nosso fuso.
Perfeito? Então, a gente tem a temperatura do ar na primeira coluna. Deixa eu descer um pouco mais, que aí entra o outro sensor aqui, né? Então, aqui a gente tem temperatura do ar, nesse ponto aqui, ó, dia 6, né? Que foi, eu acho que o dia que eu instalei. Temperatura de 25,77 graus, umidade relativa. Aqui o ponto de orvalho é o ponto no qual a temperatura, dado um ar úmido, né? Qual que é a temperatura que esse ar vai saturar em 100%? Esse é o conceito aí do ponto de orvalho, né? Então, em 22 graus, então se esse ar cair e não tiver nenhuma troca de massa, né? A 22,82 graus, vai chegar a 100% de umidade. E aqui o déficit de pressão de vapor em kPa. Não sei se é utilizado aí nos cálculos, mas a gente tem essa informação. E aqui a outra temperatura, tá? A temperatura daquele sensor preto, que é um pouco menos preciso. Então, apesar deles estarem muito próximos, né, a gente vai ver algumas diferenças, né? 25,7 aqui e 25,13. Então, eles vão, ao longo do tempo, aí ter uma diferença, mas a gente vê que está na escala aí de 0,3, 0,4, por aí. Perfeito? Aí, nessa consulta aqui, eu acabei replicando os dados. Então, esses dados da coluna G em diante são dados replicados, tá? Então, isso daqui é até bom a gente até excluir aqui, tá? Então, a gente tem o banco de dados vai vir dessa maneira. Que tipo de tratamento que a gente vai ter que fazer? Vamos supor que, por algum motivo, no NIP, alguém lá tirou da tomada e ficou 20 minutos desligado. Vai abrir uma janela aqui, né? Não vai vir valores zerados, apenas as linhas correspondentes àqueles valores que não foram aquisitados não existirão. Então, quando a gente estiver traçando gráfico ou coisa do tipo, a gente tem que levar isso em conta, né? Que pode não estar sincronizado todas as amostras, né? A gente tem que levar em conta esse timestamp aqui para qualquer análise temporal que a gente for fazer em cima disso, tá? Mas ele para análise ele vai ser simples assim, né? Uma tabela no qual as linhas são amostras diferentes e as colunas aí corresponde a cada variável medida ou diretamente ou já calculada no sensor na placa eletrônica, tá? Bom, então mostrei as duas pontas, né? O sensor e mostrei aqui o dado. Bom, como que hoje esse dado está chegando? Eu estou utilizando uma plataforma que eu utilizava na empresa que eu trabalhava. Então, eu vou entrar aqui para a gente seguir, tá? Então, eu criei um equipamento Geniot. Vamos entrar aqui e mostrar. Então, essa plataforma a gente vai... depois eu vou levantar um servidor específico, né? Aí a gente precisa ver a questão aí de servidor na nuvem, tá? Um servidor específico para a gente trabalhar com o Geniot, tá? Bom, primeira coisa, esses dados saem da placa eletrônica e vêm para cá com o que a gente chama de post HTTP. Tá? É um protocolo, o HTTP é um protocolo de comunicação e a única coisa que a gente tem que acertar entre placa e servidor, quais são os nomes dessas variáveis. Então, por exemplo, ó, eu criei um tipo de equipamento chamado Geniot, e se a gente abrir aqui, a gente pode ter vários grupos. Eu só abri o SHT, que é o sensor que a gente tem lá. Para cada sensor, a gente vai abrir um grupo novo, e nesses campos, a gente vai nomear exatamente cada informação. Então, aqui, temperatura do ar. Então, se a gente vier aqui e editar,
a gente tem temperatura do ar, tem alguns tipos de variável, né, entre string, inteiro, float e double. Coloquei float, né, então toda variável aí que a gente queira medir em ponto flutuante, a gente coloca como float. E o importante, para linkar o que está saindo da placa com o que o servidor espera, tem esse parâmetro HTTP. Tá? Então, nessa comunicação, o que vale é, a gente vai enviar dados para o servidor e o que está em parâmetros de temperatura temp underline ar, e aqui faz diferença em maiúsculo e minúsculo, né? Vai ser armazenado nessa variável. É óbvio que antes disso tem o número de série de cada placa. Então, instalou 2 placas no NIP. Legal, tem os 2 números de série. A hora que a gente for gerar o relatório aqui, eu vou mostrar, tá? Então, a gente tem, primeiro, né, vamos dizer, a chave primária vai ser o número de série e depois a gente vai criando todos os sensores com parâmetros HTTP, tá? Aí a gente coloca a semântica dele aqui, o que ele representa, né, e a unidade que ele já vem em graus Celsius, tá? E assim para todos as variáveis, tá? Então, aqui, ó, o mid underline ar. Então, para todas elas, a gente vai criando um padrão e nesse padrão, o legal, depois que a gente criou uma placa Geniot com todos os sensores possíveis, a gente replica várias placas, fala, ó, essa é uma placa Geniot e ela tem capacidade de medir e enviar todos esses parâmetros. Se só tem um sensor ou só tem 3, vai vir só essas informações naquela planilha do banco de dados, tá? O que mudaria se a gente aumentar o número de sensores? A gente vai aumentar o número de colunas, tá? Então, tá vendo, ó, que em um determinado momento inicial não tinha a temperatura do ar do sensor DS? Então, quando eu coloquei na placa, começou a medir, abriu mais uma, começou a preencher mais uma coluna. Então, se a gente criar lá luminosidade lá no servidor, então se a gente vier aqui no servidor e criar, adicionar um campo luminosidade, vai abrir mais uma coluna na nossa planilha. Tá bom? Então, aqui a gente tem o tipo de equipamento chamado Geniot, né? E isso vai valer para todos os equipamentos Geniots, né? Então, vai incluir mais um equipamento, a gente só inclui um novo número de série e assim ele já recebe, ele já está apto a receber todos esses parâmetros HTTP que a gente já cadastrou. Tá bom? Legal. Bom, e aí, para a gente aqui, dá para a gente gerar dashboards. Eu não criei nenhum ainda, tá? Então, dá para a gente criar um gráfico de visualização para ter uma visualização online, tá? Não criei nenhum. A gente pode criar vários relatórios que a gente queira. Então, vou pegar aqui relatório e vamos criar um agora. Então, ó, vou adicionar um novo relatório. Vou colocar aqui, ó, Geniot teste. Independente de equipamento, tipo de equipamento aqui. Vamos colocar o Geniot, ele já vai buscar aqui o Geniot. Adicionar relatório. Então, uma vez ele adicionado, ele vai aparecer lá embaixo. E aí, eu vou, em visualizar, eu vou editar o que eu quero nele. Então, eu vou adicionar uma seção nesse relatório. Vou colocar aqui teste com as temperaturas. Temperaturas.
tá? Aqui a gente pode escolher alguns tipos. Para a gente vai ser o mais razoável aqui vai ser tabela, tá? Porque ele já pode gerar histograma, gráficos segmentados, mas eu acho que como a gente não sabe o que quer enxergar ainda desses dados, a melhor forma é a gente exportar um CSV e trabalhar em Excel, outras ferramentas, e depois, se porventura falar, o relatório ideal é esse, a gente pode customizar alguma coisa aqui, tá? Bom, legal. Vamos pegar aqui o SHT, um parâmetro, né? O nosso eixo X aqui vai ser o tempo, e aqui, ó, pegando o sensor, ele vai me mostrar todos os sensores, todos os parâmetros HTTP que eu cadastrei. Então, eu posso puxar a temperatura do ar. Interessante. E vou puxar a temperatura, as duas temperaturas do ar, né? A do sensor mais preciso e a do DS, certo? Venho aqui e dou um OK. Então, esse relatório está criado e ele pode ser gerado em toda a placa Geniat. Hoje a gente só tem uma cadastrada, mas se a gente tiver 100 placas, eu posso gerar esse relatório para cada uma das placas que eu queira, tá? Então, a gente vem em equipamentos. E pegando a placa Geniat, que está aqui, ó, eu venho emitir relatório. Ela está desconectada no momento, né? Porque eu fiz a instalação, porém a rede da Unicamp não permite uma comunicação contínua. A gente sempre precisa ficar logando. Então eu estou indo lá semanalmente, só abro uma rede Wi-Fi do meu celular e ele já descarrega os dados, tá? Então, ó, os dados que a gente tem, que acho que é da semana passada, vamos pegar aqui. Então, eu escolho o relatório aqui, ó, o Geniat Test, aquele que a gente fez, né? Agora mesmo. Escolho o intervalo de data e o intervalo de hora. E vou emitir esse relatório. Beleza, o relatório emitido está aqui, temperatura do ar e temperatura do ar do DS. Aqui, bom, para visualizar tem várias abas aqui, né? E eu venho aqui, o jeito mais fácil de trabalhar é exportar para o CSV. Exportei para o CSV, a gente vai para o mundo de teste com as temperaturas. Então, ele está aqui. A gente só vem aqui e faz o texto para a coluna. Delimitado. Nesse caso aqui, CSV é vírgula. Ué, ele veio com umidade? Bom, ele veio aqui também com as temperaturas e umidade aqui. Enfim, mas aí depois eu vejo lá por que ele gerou. Bom, mas gerar o relatório vai ser simples assim. Então, a gente sai com o Excel, né, sai com os dados em Excel e trabalha diretamente com esses dados em CSV. Se alguma ferramenta quiser trabalhar com a consulta direto no banco de dados SQL, aí a gente pode montar também a consulta direta SQL, né? Aí acho que vai muito de quem vai trabalhar com os dados aí, se tiver familiaridade, se não tiver, a gente monta o relatório no sistema e gera o CSV, tá? Então, acho que são essas as opções aí que a gente tem.
Tá certo? Então, se a gente voltar aqui, os dados aí do Genius, a placa do Genius, né? E esses são a maneira como a gente está transportando esses dados até chegar no nosso banco de dados em CSV para poder trabalhar em cima dele. Perfeito? Perfeito. Muito legal. Tá. Maravilha. Tá bom. Legal. Ótimo, Eduardo. Eu vou, então, agora apresentar aqui a mesma apresentação, né? Que a gente está compartilhando aqui a mesma apresentação. Só que aí eu vou começar do primeiro slide, rapidamente aqui, tá certo? Todo mundo está vendo aí, pessoal? Sim. Tá. Então, qual que foi a ideia? Essa apresentação, ela fecha, digamos, o ano do projeto Genius, neste ano em que a gente montou esse arranjo executivo que envolve o NIP, a FCA, a FEAGRE e a FEM, e as pessoas com as quais a gente já tem trabalhando, tá certo? Para quê? Para a gente conseguir um pipeline, implementar um pipeline que turbina a implantação do Genius, tanto no NIP para fins mais de divulgação, para tentar alavancar projetos mais institucionais dentro da Unicamp, em que o Genius teria um papel mais útil para a gestão de energia, etc., junto com outros esforços que a Unicamp tem na área energética, de contratação, de gestão da rede interna da Unicamp, né? Muita coisa foi feita na Unicamp nesses últimos anos, a partir do projeto Campo Sustentável, que eu participei, fui vice-coordenador, mas nada foi feito do lado da demanda, de dentro das unidades. Tudo que foi feito até agora morre na entrada das unidades. Como a energia é usada da porta para dentro, por exemplo, do NIP, que é um lugar que tem várias salas, vários andares, ninguém sabe. Então, se amanhã a Unicamp tiver planos de racionalização de energia para as unidades, não tem como gerenciar. Por quê? As pessoas não têm a menor ideia do que acontece dentro das unidades. Então, o NIP o Genius objetiva suprir esta demanda e também criar uma instância de gestão de energia do lado da demanda com inteligência e interatividade. Por isso que um dos Is do Genius aqui é uma pessoa, tá certo? Então, a gente conseguiu, ao longo deste ano, meio que reorganizar o esforço do Genius nesta linha, né? E como tinha muita coisa já feita no passado, que serviu basicamente para definir plataforma, a gente resolveu implementar e propor este documento que eu mandei para vocês, que é importantíssimo, pessoal, que todos leiam com muito cuidado. Por quê? Ele é uma proposta de um recorte definitivo, não no sentido de que, o que está proposto aí é isso mesmo, ninguém pode mexer, não. Mas de a gente entender que precisa ter um recorte que é pequeno, tá certo? Mas suficiente para a gente implementar de fato o projeto, sair da plataforma só e chegar lá no alto nível, no resultado final que o Genius te entrega, tá certo? Então, eu me preocupei em criar todas as instâncias em nível de proposição, todas as instâncias necessárias para que isso aconteça, tá certo? Então, todo mundo que ver essa apresentação aqui vai ter uma oportunidade de ter uma visão geral, simplificada desse negócio, para entender do que se trata aquele documento, de qual é a importância que esse documento tem para que cada perna, cada um de nós que está envolvido no Genius daqui para frente, consiga fazer o que tem que fazer, usando os dados de tempo real que o Eduardo, que é a FEAGRE, vamos chamar assim, que é o cara que está fazendo a plataforma, tá certo? Está disponibilizando de dados para nós, tá certo? Então, a apresentação é bem simples, né? Tem essa figura que todo mundo já sabe o que é, não vou repetir. Tem o arranjo executivo aqui, tá certo? Que é só dar uma olhada e saber do que se trata. Essa apresentação é interessante porque ela já fica meio que
que padronizada para todo mundo saber do que se trata, o que é o Geniet. Se alguém perguntar para você o que é, e o cara tiver paciência, tiver tempo, você mostra a apresentação, o cara fica sabendo, certo? Aqui, então, é a parte da implementação que o Eduardo mostrou. Nessa fase 2 do projeto, a gente passou a régua na fase 1. A única coisa que a gente está usando da fase 1 são as placas. E o know-how que a gente adquiriu desenvolvendo as placas e os sensores, sabendo como que implementa os sensores e tal. Até onde eu entendi que o Eduardo fez, ele pode me corrigir se for o caso, ele nem aproveitou muitos códigos que já haviam sido feitos antes, porque foram feitos com outro micro, outro sistema operacional. Pelo que eu entendi, ele meio que recodificou tudo para que os sensores pudessem, de fato, ser lidos pela placa e a placa pudesse, de fato, colocar dados no BD Geniet, que a gente chama, que é o banco de dados do Geniet. Quais são os dados? São dados referentes a 13 sensores, que eu imaginei que fossem 14 variáveis só, mas o Eduardo já mostrou que tem mais variáveis ainda. Então, esse documento é um documento que vai ter ainda um certo dinamismo, a gente vai ter que revisar ele em algumas coisas, que é muito simples, caso outras variáveis sejam úteis. Para este recorte que nós temos, essas 14 variáveis são suficientes. Lá no NIP, a gente implementou, então, no mês 1, isso aqui é 2025, então a gente está meio adiantado, né? Ele instalou a placa, mas tem um número limitado de sensores que a gente precisa, ao longo dos primeiros meses do ano que vem, complementar. O Eduardo, ele não tem braço para fazer isso, nenhum de nós tem. Então, a gente vai tentar inserir um IC logo no começo do ano, para ajudar na soldagem desses sensores no NIP, no desenvolvimento dos códigos e tal, para poder ir expandindo essa tabela. Aí já vai uma dúvida para o Eduardo. Este Geniet é do NIP. Quando o app estiver começando a rotear as primeiras mensagens para os usuários, a gente vai ter que rotear mensagens para pessoas que estão em diferentes lugares. Então, vai ter gente que baixou o app lá no NIP, vai ter gente que baixou o app na FCA. Então, a tabela o número de série teria que estar associado em algum nível, que aí talvez seja no próprio app, né? De fato, distribuindo os números de série que estão em quais salas, para quando a mensagem... para rotear a mensagem certa para quem de direito. Quais mensagens? Tem uma sugestão neste relatório que já indica quais seriam as mensagens a trafegar que darão significado ao propósito do uso do Geniet, tá certo? Então, este cronograma que está aqui, ele serve para a placa do NIP, mas serve também de tabela para as placas que estarão na FCA, né, para o que a gente precisa de um recurso adicional aí de ajuda, de braço, para a gente poder implantar, tá certo? Na parte de plataforma, tá? Ok. O relatório, ele estabelece as 3 camadas de conteúdo que o Geniet provê, tá certo? A primeira camada, que é de mais baixo nível, que está associada aos fenômenos físicos, às pessoas que estão na sala e tal, né, é a de dados de tempo real e de cadastro, que mais para frente a gente vai ver, esses dados estão estabelecidos neste recorte. É um recorte pequeno, mas suficiente para gerar todo o conteúdo informacional que explana categoricamente o que o Geniet tem potencial de fazer. Ele pode fazer muito mais coisa? Pode. Mas o que se tentou colocar nesse documento é o mínimo, para que os vários usuários possam ter alguma informação para lidar. E todo mundo fala, nossa, que legal, olha, o Geniet faz tal coisa, os resultados que a gente tem tido com ele, olha, são esses aqui, economizou tanto,
paraná, esse tipo de coisa que a gente quer mostrar. Para tanto, então, o primeiro nível é dado. Aí está explicado aqui o que é. O que é o dado? É um dado cru. É isso que o Eduardo mostrou, tá certo? Cada um desses sensores produz esses dados, e esses dados têm nome, tem uma variável associada a ele. Eu acho que num dado momento a gente tem que linkar esse banco de dados que o Eduardo está produzindo com os nomes, não precisam ser estes que eu coloquei aqui, podem ser outros, podem ser feitos de outra maneira, não importa, mas tem que ter por quê? Porque o dado gera a informação básica, crua, tá? Que em alguns casos até pode ser útil para ser mandada especificamente para ir direto para um usuário. Por exemplo, vai ter um sensor de CO2 lá. A hora que você tiver 3.000 ppm de CO2, é só esse dado cru que interessa. Ele vai ser trafegado para quem está usando o Geniot como um alarme de que, olha, vocês estão se intoxicando na sala aí, porque você extrapolou o conforto ambiental, que é o que o Geniot tenta gerenciar, ele inclui monitoramento de gases, tá certo? Então, os caras podem ter informação de um conjunto de dados bem trabalhado, tá certo? Que passa por vários processamentos, como também pode ter, eventualmente, num caso ou outro, um dado bruto. Não quer dizer que, porque esse dado é o dado de primeira camada, que em nenhum momento ele vai ter que ser armazenado em algum lugar aqui para gerar algum tipo de informação, tá? Na sequência, a camada seguinte, então, esse dado aqui, ele eventualmente vem para uma memória local, eu até estabeleci como uma meta aí, caso a gente tenha uma interrupção de fornecimento, poder guardar os dados localmente para depois descarregar e não perder dados, né? Se isso não for possível, obviamente, usa uma ferramenta de IA qualquer aí para fazer uma interpolação, quando tiver janela de dados, enfim, coisas que a gente pode fazer depois, tá? Agora, não é essencial. E dados que podem vir para cá para ser processados na segunda camada, que são cálculos. O que são os cálculos? Como diz o nome, são cálculos mesmo, são equações lógicas ou algébricas bastante simples, resolvidas em cima dos dados crus, tá certo? E alguns dados de cadastro. Então, por exemplo, a gente vai ver lá, conforto ambiental térmico, como que ele é determinado? Tem diferentes maneiras de fazer isso aí. No momento, a gente vai fazer a mais simples, que é estabelecer uma temperatura de conforto, e sempre que a gente conclui que o ar-condicionado está produzindo temperaturas menores que esta, tá certo? A gente vai avisar a turma que está lá que, olha, vocês estão indo para uma zona de desconforto térmico, gastando energia para isso. É um jogo de perde-perde, tá certo? Então, qual que é a instrução? Seta o ar-condicionado para esta temperatura. Aí o Geniot pode até calcular uma temperatura que, num dado tempo menor possível, restabelece a temperatura de conforto. Nós não sabemos exatamente como fazer isso ainda, tem algumas formas, tá certo? Mas eu só estou dando um exemplo aqui de um cálculo que é feito e de como esse cálculo, lá na frente, entra num evento, tá certo? Que é nada mais do que um empacotamento dessas informações para ser roteado pelo app para quem de direito, né? Então, aqui, ó, esta primeira camada de dado cru alimenta bases de dados, essas bases de dados são complementadas com informação oriunda de cálculos, e esses cálculos, ou dados crus, eles vão, compõem eventos, e esses eventos são trafegados pelo app para os dois públicos distintos da sala, que são os gestores. No caso aqui tem 4, na verdade a gente vai ter, somos nós mesmos no primeiro momento, então, que vamos fazer esses papéis que estão aqui, esquece a receber, porque não é importante para esse projeto. Então, para a gestão CIS é conservação interna, Comissão Interna de Conservação de Energia, é o cara que é incumbido de gerenciar o consumo interno de energia de uma unidade, com metas, né? A Unicamp no futuro, como acontece em outros lugares no mundo,
vai estabelecer metas de consumo para as unidades, inclusive a ideia é que até o orçamento das unidades considere o atingimento ou não dessas metas, então isso é uma coisa importante, tá certo? Então, este cara desta comissão terá que ter uma ferramenta para ajudá-lo a fazer esse gerenciamento. O Genet é essa ferramenta, tá certo? Então, e os eventos são fundamentais nisso aí. Então, eu espero que depois o pessoal leia direitinho o relatório. Eu sei que está todo mundo no fim do semestre, cansado, Paraná, mas até no começo do ano que vem, é super importante a gente ler isso aí, porque é o que é o recorte, digamos assim, proposto, tá? Então, os dados crus, a camada de dados, tem esses dados que estão aqui, então eles já estão definidos com as variáveis de código. Então, na hora que o cara for fazer um programinha... Tá todo mundo ouvindo, pessoal? Tô ouvindo sim, Brito. Tá, legal. Só apagado, mas voltou já. Tá, só para eu saber que todo mundo tá ouvindo. Então, a hora que o cara for lá escrever o programinha, eu não sei de que forma ele faria, onde ele faria, provavelmente na nuvem, num procedimento algoritmo qualquer lá, provavelmente em Python, sei lá o cara vai escrever os scripts que vão pegar essas variáveis que estão no banco de dados e vai acrescentar colunas naquela tabela e na célula daquela coluna, é assim que eu enxergo a coisa meio excelizada, tá certo? No Excel, que é o que eu sei fazer, o cara vai complementar aquela tabela com tantas quantas contas e cálculos ele tiver que fazer e provavelmente, inclusive, vai montar os eventos na mesma tabela, tá certo? De alguma maneira, agrupando linhas, enfim, né? Mas isso é uma coisa que tem que ser feita. Isso não está feito ainda. O Eduardo está entregando o dado cru, tá certo? Então, nós vamos ter que ler isso aí direitinho, estudar isso aí. Cada um, na sua perna, do projeto, vai ter que ver como fazer isso aí. Então, esses são os dados de tempo real, tá certo? E esses são os dados de cadastro. Eu não vou me alongar muito aqui, porque eu ficaria lendo o texto, né? Então, a ideia agora é todo mundo ler, tentar entender do que se trata e tentar avaliar a pertinência, a validade, até mesmo se é correto ou não, se podia ser feito de uma maneira melhor, se tem algo importante que está faltando, enfim, coisas desse tipo. Nada aqui está fechado, como eu falei. É só uma proposta de algo cabeça, tronco e membros que mostra para todo mundo, olha, é isto que nós temos que fazer. Se exatamente dessa maneira, com esse dado, podemos até refletir melhor no começo do ano que vem. Mas todo mundo consegue tocar o pau a partir disso aí. Bom, a camada seguinte é de cálculos. Então, aqui estão todos os cálculos, são 24, eu vou passar rapidinho aqui só para mostrar, e vou usar uns exemplos deles aqui, por exemplo, né? Então, se o nós precisamos de uma variável que determina se o ar-condicionado está ligado ou não, tá certo? Por quê? Porque para eu depois analisar que 100 pessoas na sala, 100 que eu digo com S, né? Não há pessoas na sala. Então, tem uma outra variável que eu preciso estabelecer, que é a presença de pessoas na sala. Então, tem um sensor de presença. Se esse sensor de presença detecta que não há pessoas na sala, então ele produz um valor. E se eu consigo detectar que o ar-condicionado está ligado, tá? E eu preciso de uma forma para fazer isso, a forma mais fácil seria a corrente que ele consome está no valor nominal, mais ou menos um valor lá que corresponde ao que determina que ele está ligado ou não, tá certo? Isso é uma maneira de fazer, mas é muito cara, a gente precisaria de sensores de corrente, que esta placa que nós estamos usando agora não tem porta para isso, tá certo? Tem outras placas que tem, aí a gente vê num segundo momento se a gente pode usar ou não, agora não dá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir a temperatura antes e depois,
na entrada do ar-condicionado e na saída do ar-condicionado, e a gente mais ou menos tem como concluir quando o ar-condicionado está ligado. Bom, ele consome uma determinada potência referente aos BTUs de trabalho que ele está realizando para resfriar a sala. Então, a gente conclui que ele está ligado, quando a temperatura de saída é maior que a temperatura de entrada, mais ou menos um deltazinho de temperatura ali. Pode também pegar a umidade para complementar a função, parará. Num primeiro momento, eu não fiz nada disso, tá? Eu fiz uma coisa muito simples. Então, aqui, ó, exemplo. Se o ar-condicionado está ligado na sala, qual que é a variável? A SECOM, tá certo? Ar-condicionado ON, é uma informação binária adimensional, tá certo? Qual que é a equação? Se, como se eu estivesse colocando uma função em Excel, pessoal, na planilha, tá? A gente pode programar isso numa linguagem qualquer, tá? Se a temperatura de saída menos a de entrada é menor que zero, significa que ele está resfriando. A gente só vai contar se está resfriando. Isso está tudo explicado no relatório. A variável está... O cálculo está bem determinado, como ele é feito e como armazena aquilo lá, para a gente ter uma noção de como montar aquela tabela direitinho. Então, se isso aí, essa variável vale 1. Então, vai ter naquela tabela uma variável dessa, que num dado momento fica 1. E vai ficar 1 enquanto isso acontecer. Tá? Se num dado momento ela está 1 e não tem ninguém na sala, já vai ter uma outra conta lá na frente, uma outra coluna, que vai dizer o seguinte, ops, o montante de energia que corresponde a este desperdício, como eu sei qual é o montante? Eu sei que o ar está ligado, quando ele está ligado, ele consome aproximadamente tantos quilowatt-hora de energia. Na verdade, uma potência instantânea de tantos quilowatt, tá certo? Então, enquanto aquilo acontecer lá na frente, eu vou ter uma integral de uma somatória de energias instantâneas que vai dar a perspectiva de quanto desperdício de energia teve. Ora, isso é uma informação super importante, que precisa chegar nas pessoas. Por quê? Estão deixando o ar-condicionado com ninguém na sala. Tem lá uma janelinha de tempo que se espera que isso aconteça. Se acontecer dentro de um tempo menor, é porque o cara saiu, foi no banheiro, voltou, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a partir de um certo tempo, aquilo começa a caracterizar um desperdício. Tá certo? Então, todo mundo entendeu o que eu falei, pessoal? Sim. Tá. Então, na sequência aqui, todos os cálculos seguem mais ou menos esta linha de energia, esta linha de raciocínio. Como a gente está monitorando como pessoas que estão numa sala despacham energia elétrica, que basicamente para este tipo de uso, para prédios públicos, é basicamente sempre iluminação e conforto térmico. Só, não vale a pena você avaliar o consumo de outras coisas, tá? Porque essas são os maiores componentes, tá? O que a gente faz? A gente analisa o quanto dessas duas utilidades estão sendo utilizadas, né? Separadamente, e faz os cômputos de demanda e energia associadas a elas. Por que demanda e energia? Porque são as duas coisas gerenciáveis do ponto de vista da conta de energia elétrica. A unidade contrata uma certa demanda, claro que não é a unidade, é a Unicamp como um todo, mas a demanda contratada da Unicamp, que corresponde ao tamanho né, é o quanto de energia o sistema, é o quanto de potência o sistema instantaneamente disponibiliza para a Unicamp. Então, a Unicamp tem um contrato de demanda, tá certo? Que ela não pode ultrapassar. Então, se ela ultrapassar, ela toma uma bruta de uma multa. Então, o que o Geniot faz para aquela salinha do NIP lá? De alguma maneira, claro que nós não estamos fazendo isso aqui na prática, mas a gente vai estabelecer uma demanda de ponta para aquela sala que corresponde lá no futuro a uma estratificação do valor da demanda total da Unicamp, que vai ser distribuída para todas as unidades e distribuída para todas as salas.
Como vai ser distribuído isso aí? Nem imagino, tá certo? Mas no futuro é o que pode acontecer. Aí o cara vai saber exatamente para a sala e, por fim, para a unidade e, por fim, para a Unicamp inteira, aonde que está o problema. Que é isso que a gente quer com o Geniot, né? O Geniot, ele faz uma gestão do lado da demanda que, usando IoT, tá certo? Que nenhum sistema de gerenciamento de consumo do lado da demanda faz, tá certo? Por quê? Porque eles aplicam outras tecnologias, e botam um negócio lá que dá para o cara quase um medidor de energia só, tá certo? A gente não, a gente está fazendo isso. Então, a gente faz para iluminação e para ar-condicionado, tá certo? Estratifica isso aí. E sabe exatamente o quanto de demanda, o quanto de consumo, em que tempo isso está sendo usado, e vai além. A gente identifica algumas oportunidades de eficientização de energia que os caras podem lançar mão delas, tá certo? E a gente sabe o quanto de energia ou de demanda esse negócio de fato economiza. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá certo? A sala do NIP, ela recebe luminosidade externa. Existe uma luminosidade transferida para a sala, tá certo? Então, você pega... Isso eu canso de ver, porque eu estou no NIP o tempo inteiro. Tá lá de manhã, um bruta de um sol, entendeu? Se você abrir as janelas, você não precisa ligar a lâmpada no NIP. E o NIP é o Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético. Foi o prédio concebido para ser o mais eficiente da Unicamp. E ele é usado assim, entendeu? É um show de desperdício o tempo inteiro lá, tá certo? Imagina no resto, tá? Então, aquela luminosidade externa é transferida para dentro da sala. Então, o que o NIP... aqui nesse caso, luminosidade interna transferida no entorno. É uma variável que chama lux transf, que é calculada. O que é? É o lux externo vezes um fator de transferência. Tem várias maneiras, está explicado no relatório, de se fazer esta conta, inclusive com aprendizado de máquina. Você deixa lá funcionando um tempo, uma função de IA vai aprendendo o quanto de luminosidade externa é colocada para a sala, a gente vai lá, treina o sistema, fechando anteparo, abrindo anteparo é cortina, né? Abrindo, aí ele pega durante vários dias, e a gente cria esse fator por aprendizado de máquina. No momento, você pode fazer de outras maneiras, você põe sensor de luminosidade voltado para as janelas, e calcula uma média, tem um monte de jeito de fazer, tá certo? Por enquanto, a gente vai fazer um negócio fake, propositivo, assim, tá certo? A gente vai lá uns dias, abre janela, vê quanto da luminosidade externa, e a gente vai criar um fator meio grosseirão, tá certo? Para fazer isso aqui. Mas a gente tem essa variável. O que acontece? Mais para frente aqui, eu fico o tempo inteiro monitorando se a luminosidade externa poderia fornecer luminosidade interna suficiente acima do nível mínimo da NBR 5413, que é a que estabelece nível de luminância para ambientes do tipo de uma sala de reunião. Se isto for possível, e eu concluir que tem iluminação interna artificial ligada, eu vou mandar um outro aviso de oportunidade de eficientização energética, entendeu? Dizendo para as pessoas, tem anteparo fechado aí, abre os anteparos, tá certo? Se as pessoas abrirem, o que vai acontecer? Vai disparar o próximo evento, vai falar, pode desligar a iluminação interna, porque tem luz externa suficiente para você fazer isso aí. Aí o cara vai lá, faz isso e manda um feedback que fez. Aí o app vai ter que pegar o feedback, né? Na sequência, aí a gente discute depois se em função do feedback ou não, ele manda outro evento dizendo, olha, você economizou tanto de gás de efeito estufa, você economizou tantos reais de energia elétrica, você contribuiu para deixar de derrubar tantas árvores, tá certo? Que são informações que educam a pessoa,
do ponto de vista da proposta que o Geniot tem. Essas equações que estão aqui, elas, nessas 24 equações, elas criam um conjuntinho de cálculos deste tipo. Beleza, pessoal? Tá ok? Sim, legal. Tá. Sim, perfeito. Na sequência, a gente tem os eventos. Brito, rapidinho, antes de você continuar, eu vou precisar sair agora às 8 horas. Mas depois eu assisto a segunda parte Tá ótimo. da apresentação, tá bom? Tranquilo, Bia. Fica à vontade, viu? Obrigada, abraço. professores. Imagina. Até mais. Tchau, tchau. Aqui, ó, os eventos, eles são o quê? São um empacotamento da informação que foi gerada tanto pelos dados crus como pelos cálculos, tá certo? Para quê? Para que pessoas tenham algum tipo de ação, tá? Então, por exemplo, ó, evento de alarme de iluminação insuficiente. Como eu estou medindo o tempo todo a iluminação da sala, eu sei quando esse evento ocorre. Para isso, eu calculo uma variável que eu comparo a luminosidade interna, seja ela uma média, entendeu? Não importa, seja de um sensor, provavelmente agora a gente tem só um sensor, com o nível mínimo da norma, para aquela sala. Como eu sei qual é o nível mínimo da norma? É o cadastro. Então, o cadastro tem lá um dado para eu ir buscar na hora que eu estiver usando para aquela sala. Pode ser que para outra sala é outra função, é outro nível, tá? Então, ele cria os eventos, eles têm cor, né? Como se fossem eventos de um tag de cor. Os vermelhos são eventos de alarme, então eles têm lá um tratamento específico, que são os EVM, os EVA são amarelos, são eventos que ensejam alguma tensão ou alguma oportunidade de ação, tá certo? São eventos, por exemplo, evento de alarme de demanda extrapolada, é um evento amarelo, tá certo? Porque ele não é crítico, né? Não vai colocar em risco ninguém. Não, a demanda extrapolada aqui tá? Qual que é a diferença desse aqui para esse aqui? Eu acho que esse aqui é energia, ó, tá? Isso aqui, depois eu preciso dar uma olhada, tá? E o verde? O verde é um evento informacional só, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, evento associado de informação, montante de energia de iluminação economizada desperdiçada no dia N-1. Então, por exemplo, o app pode colocar, rotear para os usuários, todo dia, sei lá, às 8 horas da manhã, um evento com esse conteúdo, tá? Aí o cara tem o app dele lá, ele dá um igual acontece com a gente quando recebe mensagem do WhatsApp e tal, que é o app do Geniot, dizendo, olha, ontem a sala desperdiçou não sei quantos quilowatt-hora de energia por conta disto aqui, ó, especificamente, tá? Por isso que é educativo, né? Neste caso aqui, né, é o balanço entre o quilowatt-hora de energia de iluminação e o quilowatt-hora eficientizado, o de perda e o de eficientização, tá certo? Por exemplo, tá? E assim por diante. Então, os eventos têm esse papel, tá? Aqui tem a parte de documentação, né? A documentação, e aí é uma coisa que depois que eu quero agora colocar aí, tanto para o Eduardo como para o Aníbal, a gente precisaria ter uma certa vigilância sobre esse tópico, porque a gente vai fazendo muita coisa e, às vezes, a gente não documenta, né? A gente documenta o que está feito, que é importante, obviamente, mas não documenta muito como está feito. Então, muitas vezes, a gente não tem tempo para fazer isso. Mas a pessoa que vai entrar, a gente precisaria orientar
ou as pessoas que vão entrar, ao mesmo tempo que elas nos ajudam a fazer o que precisa ser feito, elas precisam documentar como está sendo feito, para que outras pessoas possam entrar com mais facilidade, tá certo? E a gente tenha tanto rastreabilidade, replicabilidade e um acervo que permita a gente mostrar todos os níveis da ferramenta, tá certo? Então, aqui tem uns slides que tratam desta questão, né? E aí, depois, eu e o Eduardo, a gente vai pegar o cara que vai entrar, né? Que a gente precisa depois discutir direitinho como é que a gente vai fazer, ele vai estar compartilhado com outro projeto por enquanto, então a gente tem que acertar isso aí também com outro projeto, tá certo? Mas a ideia é preencher uma tabela desse tipo que está aqui, aonde a gente consiga referenciar aonde que estão os conteúdos todos necessários a pegar uma placa nova do zero, por exemplo, essa que é a ideia, tá certo? A gente instalou no NIP, depois instalou no Helpdesk, ou na OL57, fala, agora vamos instalar no NIP. Então vamos pegar um cara completamente diferente, este cara completamente diferente, que não sabe nada, com base nessa documentação, teria condição de fazer exatamente o que os outros já fizeram. Essa que é a ideia dessa documentação, tá certo? Por fim, tem os próximos passos aí que a gente vai ter que trabalhar a partir do começo do ano que vem, né? Então, tem a complementação da instalação dos sensores no NIP, a inserção do aluno do IC, né, que vai ajudar nisso, a instalação das placas na FCA, tá certo? Que são em 2 salas, então a gente vai ter 3 placas instaladas até meados do ano que vem. Eu acho que é uma realização muito boa para a gente poder renovar o projeto na comissão de extensão, no próprio NIP, e poder pleitear projetos com funding, que aí sim, eu acho que a partir de um negócio como esse, o projeto deslancha e várias outras pessoas vão poder usar a plataforma e trabalhar em cima, tá certo? O desenvolvimento dos códigos para os sensores restantes, a complementação do banco de dados com os cálculos e com os eventos, tá? E a criação efetiva do app de interatividade, que num primeiro momento não precisa esperar por isso que está aqui. Então, isso é mais para o Baldo e para a Bia, né? Logo no começo do ano que vem, eles podem começar a pegar os dados que já estão disponíveis no NIP, mesmo que sejam aqueles poucos sensores, e abrir todo o framework do app, considerando todos os demais dados que estão previstos nesse documento. De maneira que na hora que esses dados entrarem, de fato, tá certo? E os respectivos cálculos tiverem conteúdo, e os respectivos eventos tiverem formatados, o app consiga pegar essas coisas e fazer o que tem que fazer, tá certo? É isso que a gente precisa fazer, coordenar para que aconteça ao longo do ano que vem e a gente consiga, digamos assim, entregar o máximo possível do que a gente imagina que a gente consiga entregar, tá? Esta entrega se consolidaria, no que é mais importante para todos nós, tá certo? Em preparação de alguns artigos. Então, aí, neste nível, depois o Aníbal vai complementar, a gente teria um primeiro artigo que a gente vai escrever, aí eu, você, Eduardo, e o Aníbal vamos meio que coordenar isso aí, o resto das pessoas teria mais dificuldade para entrar, então o Aníbal vai conversar lá com o pessoal, é um evento que, se não me engano, envolve o CNPEM e tal, tem toda uma tratativa mais institucional, mas que mais ou menos explana o que é o Genet. No fundo, é documentar essas coisas que a gente está fazendo sem tanto resultado, tá certo? Eu até recebi hoje uma consulta da Universidade de Estrasburgo, eles estão fazendo um projeto, e eles viram a publicação anterior do Genet que a gente fez. Lá no começo, 2019, 2020, um negócio assim.
Lá a gente menciona o Genet en passant, assim, entendeu? E eles querem mais informação, eles estão fazendo uma pesquisa porque eles estão estudando esse assunto também. Então, um monte de gente estudando, porque aí o Aníbal hoje comentou uma coisa muito interessante sobre internet das coisas envolvendo pessoas e tal. Então, esse primeiro artigo a gente faria, e talvez o enfoque seja esse, né? Não só a IoT, mas a IOP, que é o que eles falam aí, certo? Sei lá eu como é que é, aí o Aníbal explica melhor para nós. Mas, na sequência, a gente programaria, já no começo do ano, sei lá eu, 5 artigos, 6 artigos, em que todos nós que estamos neste grupo nos incumbiríamos de fazer, tá certo? Individualmente, 2 a 2, sei lá. Mas a regra é a seguinte: todos teriam que chegar mais ou menos prontos num determinado mês de 2025, e nos 5 ou 6 artigos, os nomes de todos os envolvidos vão, indiscriminadamente, tá certo? Desde que o cara ou os caras que se comprometeram a fazer determinado artigo tenham terminado deles, tá certo? Do contrário, vai ser N-1, N-2, e os artigos N- não sei das quantas vão ter os nomes das pessoas que trabalharam, que é justo, tá certo? Então a gente faz isso, que é um estímulo para todo mundo tocar o pau no que tem que fazer e todos se beneficiarem aí de um ganha-ganha, beleza? Então, eu acho que o Aníbal agora podia complementar aí o negócio. Tá bom. Obrigado aí, Brits, pela apresentação. Também o professor Eduardo que fez a apresentação. Eu acho que para registro, eu acho que é importante. Eu fiz aqui 4 pontos, mas pelo avançado da hora, eu vou ser rápido. Primeiro ponto: eventos, publicações e vínculo ao CPTEM. Então, eu já passei uma mensagem do professor Johnny, inclusive para você, professor Brits, referente ao ingresso de integrantes do projeto aqui do Geniot, do CPTEM. Por quê? Porque o CPTEM é um projeto já aprovado pela FAPESP, e, eventualmente, se a gente quiser pleitear junto à FAPESP, a gente pode fazer referência ao CPTEM na perspectiva de pleitear recursos dos mais diversos, né? Inclusive, o professor Johnny me encaminhou, depois, se você achar por bem, posso fazer essa mensagem para o grupo de Zap, de formulários referentes a ingresso no CPTEM, enfim. Tá. A outra coisa é que ele comentou que, eu tinha esquecido de comentar, eles estão escrevendo um capítulo de livro sobre a IoT, e se a gente teria interesse de participar. Isso já garantiria para a gente uma publicação já encaminhada, capítulo de livro, ótimo. no ano que vem. Eu já encaminhei também essa documentação para você, depois você faz uma avaliação, veja o que é interessante. Tá. Em nível de evento, para o ano que vem vai ter na Unicamp um evento internacional chamado SIoT, Simpósio Internacional de, enfim, IoT 2025. Uma ótima oportunidade de a gente mandar artigos mais curtos, né, que eventualmente depois podem virar algo mais sólido, mais robusto para uma revista. Depois a gente também pode, abrindo o ano, pensar todo aquele arcabouço que você já trouxe para a gente, né, professor Brits, para a gente transformar isso direcionado a esse evento com data, deadline, aí as pessoas já têm algo mais palpável para trabalhar, né? Tá. A outra coisa que eu lembrei é justamente esse artigo que você comentou do Internet of People, a New Wave in Pervasive Mobile Computing. Posso compartilhar, inclusive, no grupo. Enfim. Mas lembrando que esse vídeo depois fica a transcrição, mas não fica um resumo, né? Mas depois a gente pode também pegar uma outra inteligência artificial e fazer um resumo daquela transcrição, enfim, que também é feito pela inteligência artificial. Outra coisa que eu vi, eu tive alguns insights vendo a sua apresentação, a do professor Eduardo também, que eu lembrei do seguinte: foi aprovado, parece agora, na situação política conturbada que a gente está, a regulamentação do mercado de crédito de carbono no Brasil. Eu fiz uma pequena pesquisa rápida. Cada crédito de carbono no Brasil vale R$25, e o mercado de carbono contempla a questão da eficiência energética dentro dele.
Então, não sei se um tipo de iniciativa dessa, fazendo um comparativo com esse o Genius, a Sim, gente fazendo um diferencial, ó, essa sala aqui é monitorada, essa aqui, ó, sim, é do jeito como é, né, hoje. sim. E aí a gente trazendo esse ganho econômico, do ponto de vista econômico, a gente poderia até trazer para o aplicativo que o Baldo e a Beatriz vão desenvolver, Uhum. o mercado interno de carbono. Ah, Por quê? legal. Porque você já fez a conta do Sim. sem o Genut com o Genut, Uhum. e aí você fala, ó, o ganho do Genut traz esse aqui. Então, se o cara economizar tanto, Sim, quanto que ele ganha de crédito? sim. Dinheiro. É Então, dinheiro. uma Opa. motivação interessante ali, para além da motivação científica, temos uma motivação econômica também. Sim. E para finalizar, depois do momento apropriado, a gente pode usar chatbots, até me veio aí somente, para a gente pegar a documentação e falar assim, ó, baseado nessa documentação, gere um programa em Python para mim que monitore tais e tais variáveis. E me Uhum. mostre um histograma, não sei o quê, e ele gera um código Sei. Python para a gente. Ah, interessante. Então, há essa possibilidade, usando chatbots, da gente pegar a documentação que você colocou e falar o seguinte, ó, dada essa documentação, dado esses dados, a gente pode passar mais de uma fonte, né, com essa formatação, gera o código Python que me dá esse relatório. E Ah, aí essa interessante. parte de programação, claro que não é 100% você manda gerar e dali já sai o código, ainda não estamos nesse nível, é necessário algum nível de intervenção, mas eu diria que existem formas de você chegar num código muito mais rapidamente do que Legal. fazer a Do zero. leitura do zero. Se você for do zero, vai demorar mais, pode chegar, mas, enfim. Sim, sim. Só esses pontos que eu queria levantar, que eu acho que são interessantes, são de utilidade, né? Enfim. Interessante. Interessante. Isso a gente poderia, inclusive, Aníbal, talvez fazer umas, independente da pessoa que for entrar, que é um IC, né, um aluno de IC, não tem ainda talvez tanta maturidade e tal, e vai estar envolvido com quebrar a pedra, né, que é pegar o sensor, ler o que faz, como é que solda na placa, qual que é o fio vermelho, o fio preto, aquela coisa toda, né? Qual que é a porta, qual que é o driver que faz a placa ler o sensor, depois como é que o microcontrolador, o drive que vai para o ESP32, aquela coisa toda. Então, esse aluno, no primeiro momento, ele vai quebrar pedra nesse sentido, tá certo? O que a gente podia fazer nessa parte dessa IA que permite, então, scripts em Python, a gente senta uns dias aí na FCA, depois do expediente, né? E pega esse documento que está feito agora, que está proposto, podemos até, eventualmente, se necessário, redefinir coisas nele, e ver o que acontece. De repente, a gente expande essa tabela, já que o Eduardo propôs, pelo que eu percebi, o que o Eduardo está fazendo é preencher a primeira zona dessa tabela, tá certo? Essa tabela tem mais duas zonas, né? No bom sentido, aí a palavra zona, né? Seções, tá certo? Nada pejorativo. Tem a seção do dado cru, aí vai ter a seção do processamento do dado cru, e depois vai ter a seção do envelopamento do que precisa ser envelopado para chegar em alguém que vai fazer alguma coisa com isso. Então, eu acho que seria muito interessante para mim, rico, né, do ponto de vista de aprendizado. Óbvio, eu não conheço Python, nunca mexi com Python. Tenho alguma noção, na verdade, porque eu já programei. Programei em C, programei em Fortran, né? Aquela coisa que todo engenheiro, uma vez na vida, fez algum programa, né? MATLAB e tal. Mas é um negócio que eu nunca mexi muito, mas eu aprenderia bastante se a gente pudesse fazer. Eu acho que depois de um tempo aí, você me ajudando, eu consigo até seguir fazendo essas coisas. Eu acho muito legal. Não, legal, eu acho que, enfim, hoje até cada vez mais facilitado, né, professor Brits, enfim, a gente tenta ajudar no que for necessário aí. Maravilha. Tá ótimo. Beleza. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então, agora, professor Brits, eu vou por encerrada a gravação, Tá. depois vai sair uma transcrição, eu vou ver se depois eu consigo fazer um resuminho dessa transcrição nos moldes do que eu coloquei, já mandei para você no seu WhatsApp, Tá.
como se fosse uma lista de tópicos que eu abordei. Tá Então, vou ver se ótimo. eu faço o mesmo para você, o mesmo para o professor Eduardo, Tá, e jogo isso no grupo de Zap, tá, porque daí a pessoa fala assim: ah, esse tópico aqui, de repente, eu quero dar uma olhada aqui, eu fiquei curioso. tá, Vai legal. incentivar a curiosidade também. Acho que Tá chegando no ótimo. fim do ano tem que incentivar a curiosidade, porque É, a tá pessoa já certo. está pensando, será que vai ser a farofa com ou sem passas, né? Sempre aquela É, dúvida. Pô, mas passa é claro. doce, por que põe passas só no Natal, nenhum dia do ano os É, caras comem farofa com passas, tem que ser no Natal, por quê? isso, exato. É isso mesmo. Então tem que Tá certo. incentivar o cara, ô, sai da farofa com passas, vamos ver um outro negócio mais interessante É, aqui, pô. Eu acho tá que talvez certo. vai ser interessante, né? Ótimo, Aníbal. Maravilha. Então, um abração para você aí, boas festas. Obrigado, eu também Vamos, agradeço tudo de bom aí para sua família, feliz Natal, Ano igualmente, Novo. E igualmente, meu eu jovem. só vou tentar ver aqui como é que eu faço para parar a nossa gravação maravilhosa. Pronto, aqui parei. Ufa. Senão vai ficar 10 GB, né? É, 10 exato. tela. É. 10